Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos meditando nos 9 lições e cânticos de Natal. Não temos os cânticos, aqui só temos as lições que fazem parte da tradição anglicana. Esses textos são, então, utilizados nesta época do ano nos cultos de Natal. O primeiro texto foi Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 15. O segundo foi o capítulo 22 de Gênesis, do verso 15 ao verso 18, e a terceira lição é Isaías capítulo 11, 1 a 9. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de força, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará os pobres com justiça e decidirá com retidão em favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o menino desmamado colocará a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O ramo sairá do tronco de Jessé. Semente da mulher, semente de Abraão, e aqui semente do rei Davi. Porque a gente sabe que a descendência de Jessé aqui é o rei Davi. E quando você lê, uma vez mais, Mateus capítulo 1, você percebe que Jesus Cristo, nascido em Belém, é descendente de Abraão, que é também descendente de Davi. O Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Jesus, e o profeta que profetizou aqui, o profeta Isaías, neste início do livro, viveu aproximadamente 7 séculos antes de Jesus. 300 anos depois de Davi, 7 séculos antes de Jesus. Esse texto profético e maravilhoso nos anuncia que não só Jesus, o Messias, nasceria da mulher e de Abraão, mas também de um descendente de Abraão chamado Jessé. O Jessé, que na verdade é a união, vem de uma união entre uma estrangeira e um judeu, e um descendente de Judá, né, aqui. Porque a gente viu também que Abraão teve um filho, que teve um filho, e ele teve um bisneto que se chamava Jacó, um neto que se chamava Jacó, e um bisneto que se chamava Judá, e foi desse bisneto, então, que veio o Messias. Jessé é descendente de um descendente de Judá com uma mulher estrangeira, a Ruth. E é desta família que Deus decidiu que o Messias iria vir, né? E aquele visto como um rebento que sai de uma terra seca, sai de um tronco aqui. Um rebento, como parece quase das raízes mesmo, né? Quando não tem quase nada, ele sai, ele aparece. Mas ele é cheio do Espírito Santo. E aqui nesta parte de Isaías, a gente encontra os 7 Espíritos de Deus. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, etc. São os 7 Espíritos que aparecem no livro de Apocalipse. O Cordeiro é cheio dos 7 Espíritos de Deus. A gente sabe que só existe um Espírito, e 7 aqui mostra essa totalidade. E o Isaías está descrevendo esses 7 Espíritos aqui. O que é interessante aqui, você percebe que os animais não são mais como antes. Uma criança entra no ninho de víbora, de cobra não é mordida, leão que anda com boi. Você percebe a transformação que ele faz. Esse texto não está falando de finais dos tempos, está falando do nascimento de Jesus. Quando ele vem aqui, quando ele chega aqui, o rebento de Jessé, que aparece. E esse rebento aqui vai fazer com que a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. O único que pode fazer isso é o Cristo. A gente leu em Gênesis capítulo 22 que a posteridade, a semente de Abraão, viria
para abençoar todas as nações. Quando as nações são abençoadas por Jesus, a terra é cheia do conhecimento de Deus. Não é da mesma forma que as águas cobrem o mar. Já viu? Eu moro aqui em frente ao Golfo de Gasconha, que é a uma profundidade de 2.700 metros. É tão profundo quanto os Pirineus, né? Que os Pirineus vão até 3.000. O Golfo de Gasconha, alguns quilômetros aqui da costa, desce a quase 3.000 metros de profundidade. Imaginou se esse oceano, se o Golfo de Gasconha se a água sair do Golfo de Gasconha de alguma forma, né? Você vai ver então um buraco de quase 3.000 metros de profundidade. E existe bem mais profundo no Pacífico, né? Que vai mais profundo do que a altura do Everest, né? 10.000 metros de profundidade, eu creio. Então, quando o mar cobre esse abismo, olha a beleza que é. Sem a água, o mar é uma coisa horrorosa, né? Coisa feia, um abismo sem fundo quase para nós. É assim a beleza que Deus dá a todas as nações, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.